A luz do sol filtra suavemente entre as folhas de árvores antigas. Uma brisa leve faz as flores balançarem. O som de pássaros cantando compõe uma melodia pacífica. Quantas vezes um insight repentino, uma ideia que surge do nada ou uma forte convicção interna nos impulsionou a agir? A sabedoria divina, muitas vezes, não se manifesta com trovões ou aparições espetaculares. Ela sussurra nas profundezas da nossa alma, em pensamentos que, à primeira vista, parecem meras cogitações. O profeta Samuel, em sua juventude, inicialmente confundiu a voz de Deus com o chamado de Eli. Da mesma forma, podemos hesitar em reconhecer a mensagem celestial em meio ao barulho de nossas próprias preocupações e distrações. A intuição, quando alinhada à verdade e à bondade, pode ser um dos canais mais puros dessa comunicação. Pense em como a preocupação por alguém pode surgir sem motivo aparente, levando-nos a oferecer uma palavra de conforto ou uma oração silenciosa. Salomão, em sua busca por sabedoria, pediu a Deus um coração compreensivo, e essa capacidade de discernimento é fundamental. Para identificar a voz de Deus em nossos pensamentos, é preciso cultivar a quietude interior, a humildade e um coração desejoso de seguir a vontade divina. A pureza de intenção e a mente focada na fé nos tornam mais receptivos às inspirações celestiais, distinguindo-as dos impulsos passageiros da carne ou das influências que nos desviam do caminho do bem. Ainda que os pensamentos possam parecer nossos, a origem de muitos deles é, na verdade, celestial. O discernimento é a chave para desvendar essa comunicação sutil. Pensemos em Jonas, cuja relutância em obedecer a Deus se manifestou em pensamentos de resistência, mas que, no fim, foram superados pela voz divina que o impelia a cumprir sua missão. Reconhecer a voz de Deus em nossos pensamentos exige uma mente que se aquiete, que se despoje das vaidades e das pressões do mundo. A renovação mental, um conceito bíblico, é essencial. Não se trata de apagar a personalidade, mas de moldá-la pela verdade, tornando-a um eco mais fiel da vontade divina. A convicção que brota em nós, aquela certeza que resiste à lógica humana ou à pressão externa, pode ser um sinal claro. É o tipo de pensamento que nos impele a perdoar quando a raiva grita, a agir com bondade quando o ego sugere o contrário ou a oferecer esperança onde só há desespero. Nabucodonosor, em sua soberba, foi confrontado com uma mensagem divina que lhe chegou em sonhos e pensamentos perturbadores, forçando-o a um reconhecimento que a razão por si só não alcançaria. Essa intervenção divina, muitas vezes, vem em forma de um pensamento persistente, uma sensação inabalável de que algo é certo ou errado, independentemente de nossas emoções ou circunstâncias. A oração e a meditação constante, aliadas à leitura das Escrituras, purificam nosso intelecto e nosso espírito, tornando-nos mais aptos a distinguir o sussurro divino das ilusões e das tentações que buscam nos desviar. Quando nossos pensamentos nos levam a um caminho de maior amor, paciência e sacrifício, é um forte indicativo de que não estamos sozinhos em nossa jornada interior. O sussurro divino pode se manifestar em um insight repentino, uma ideia que surge do nada e parece ter um peso e uma clareza incomuns. Pensemos em Samuel, um jovem que inicialmente não reconheceu a voz de Deus em meio aos sons familiares da casa de Eli. Foi necessária a intervenção de Eli para que Samuel aprendesse a identificar o chamado divino, a distinguir o som de Deus dos sons do dia a dia. Essa capacidade de discernimento é cultivada pela prática da escuta atenta e pela disposição em nos voltarmos para o interior. A voz de Deus não impõe, ela convida. Um pensamento que nos impulsione à humildade, ao arrependimento sincero ou à busca pela verdade, mesmo quando isso nos custe esforço ou nos confronte com nossas próprias falhas, pode ser um sinal claro. Salomão, em sua juventude, pediu sabedoria a Deus, e a resposta divina não foi um trovão, mas sim uma clareza de pensamento que o guiou em seus julgamentos. A direção divina, muitas vezes, se revela não em decretos impositivos, mas em uma crescente convicção interior que nos move para o bem, para a justiça e para o amor ao próximo. É crucial diferenciar essas inspirações celestiais dos pensamentos que nascem do medo, da ansiedade ou dos desejos egoístas. A mente renovada pela fé se torna um terreno fértil para a semente divina. Quando um pensamento nos impele a ter compaixão por alguém que nos ofendeu, a buscar a reconciliação em vez do conflito,
ou a confiar na providência divina em tempos de dificuldade, estamos provavelmente ouvindo a voz de Deus. A prática constante da oração, o mergulho nas Sagradas Escrituras e a busca por uma vida virtuosa refinam nossa sensibilidade espiritual, tornando-nos mais receptivos aos toques suaves e às orientações que emanam do alto. Esses pensamentos, quando alinhados com os ensinamentos divinos, nos guiam a um caminho de paz interior e de propósito maior. Ainda sobre os sussurros divinos, é importante notar como Deus se utiliza de nossas próprias mentes para comunicar sua vontade. O exemplo de Jonas nos mostra um chamado insistente, mesmo diante da relutância humana. Seus pensamentos persistentes sobre a missão em Nínive, mesmo quando ele tentava fugir, eram mais do que mero incômodo, eram a mão de Deus tocando sua consciência, moldando suas convicções e impulsionando-o para o propósito divino. Essa persistência em nossos pensamentos, especialmente quando nos movem em direção ao que é justo e misericordioso, pode ser um indicativo claro de uma comunicação celestial. Não se trata de uma imposição avassaladora, mas de uma direção gentil, que ressoa com a verdade interior e o bem maior. Nabucodonosor, por sua vez, recebeu uma mensagem divina em sonhos e visões, que inicialmente o perturbaram profundamente. A interpretação desses pensamentos não solicitados, que pareciam vir do nada, revelou uma mensagem de humildade e reconhecimento da soberania divina. Assim como o rei babilônico, nós também podemos receber pensamentos que nos desafiam, que nos levam a questionar nossas certezas e a reconhecer nossa dependência de algo maior. Esses momentos de introspecção forçada, onde ideias profundas e transformadoras emergem, podem ser portais para a voz de Deus, que busca restaurar o equilíbrio e a retidão em nossas vidas. A chave reside em não descartar esses pensamentos como meras fantasias ou preocupações infundadas, mas em examiná-los com oração e fé. É fundamental cultivar um espaço interior de silêncio. Em meio ao ruído constante do mundo moderno, onde as distrações são incessantes, a capacidade de ouvir a voz de Deus se torna um desafio. A prática da meditação, a leitura atenta das Escrituras e a busca por uma vida de santidade criam um ambiente propício para que esses sussurros divinos se manifestem com clareza. Quando um pensamento nos inspira a perdoar quem nos feriu, a estender a mão a quem está necessitado ou a confiar na bondade divina mesmo em meio à incerteza, estamos testemunhando a ação da graça em nossa mente. A pureza de intenção e um coração sincero são essenciais para discernir esses guias celestiais, permitindo que a sabedoria divina nos ilumine e nos direcione em cada passo. A verdadeira direção espiritual não se encontra apenas em eventos extraordinários, mas na constante e suave comunicação que Deus estabelece conosco, através dos pensamentos que moldam nossas convicções mais profundas. Curta o vídeo e inscreva-se para não perder nada.